E aí, galera? Hoje eu vim falar para vocês um assunto um pouquinho mais sério de tudo que eu já postei na minha página. E esse assunto vem em decorrência de um programa que eu criei quando começou a quarentena, que muita gente não sabe, mas foi feito para mim, para me ajudar quando tudo começou, para eu passar bem aquele momento, uma vez que eu estava a maior parte do tempo sozinha. Que é um programa onde eu converso com as pessoas que precisam de uma palavra, que nós tocamos ideias, a gente tenta se ajudar, eu tento fazer com que a pessoa entenda o que está passando com ela e consiga resolver suas questões de uma maneira saudável, tanto física quanto mental. Esse programa eu dei o nome de A Palavra Amiga, mas eu não divulguei porque ele é muito pessoal. E um dos assuntos que mais é abordado nessas conversas que eu tenho com as pessoas é a depressão, porque muita gente confunde o fato de estar triste ou ansioso com depressão. E há 2 anos eu me separei e eu tive uma tristeza muito profunda, muita gente foi testemunha disso. Então eu posso dizer para vocês que o fato de eu estar fazendo esse vídeo agora é por questão pessoal. Eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, eu não sou dessa área. Eu passei por uma tristeza muito profunda e eu decidi estudar o que significava isso, se eu estava em depressão, se eu precisaria de uma ajuda muito mais técnica, porque quem me ajudou muito foram os meus amigos, a minha família. Eles foram perfeitos nisso, perfeito. Só que eu precisava entender o que estava passando comigo. E aí eu fui fazer essa pesquisa sobre a diferença da depressão e da tristeza. Lembrando, eu não sou da área da psicologia. E o que eu aprendi nessa pesquisa toda que eu fiz é que é complicado separar, porque a depressão ela é uma tristeza muito profunda. A depressão é um transtorno que age de modo negativo no sentir, no pensar, no agir da pessoa, que faz com que a pessoa aos poucos vá se desligando, vá perdendo o interesse pelas coisas que gostava antes, já não tem mais vontade de trabalhar, vontade de fazer nada em casa, prefere ficar recolhido. A depressão ela vai agindo silenciosamente nas pessoas aos poucos. A tristeza não. O que eu tive foi uma tristeza muito profunda, porque a tristeza ela vem em ondas, aquele momento de angústia muito grande que te dá uma vontade de chorar, uma vontade de parar com tudo, uma vontade de não fazer mais nada, de se recolher, mas tu continua fazendo, tu continua, tu vai, tu age, tu continua pensando em coisas boas, tu continua pensando no lado bom de determinada situação, mesmo tu sofrendo, tu não vai aos poucos te consumindo, tu tem aquele momento profundo de tristeza, mas daqui a pouco tu consegue reagir. A depressão não acontece isso. Então, o que aconteceu comigo? Foi uma tristeza muito profunda, onde eu tive os meus rompantes de desespero, até vou dizer isso, mas ao mesmo tempo eu conseguia me reerguer e tirar daquele sofrimento alguma coisa. E as pessoas notavam isso e me apoiavam e me ajudavam muito nisso. Aí entra a parte que eu digo para vocês que é muito difícil, porque a pessoa quando vai entrando em depressão, ela vai disfarçando isso.
Tu nota que aquela pessoa está diferente, que está mais recolhida, que está mais quieta. Mas se tu não prestar atenção nela, tu não vai sequer notar que ela está em tristeza profunda, que foi o que não aconteceu comigo. Uma das coisas na minha pesquisa que eu li e que me chamou muita atenção, e os entendidos podem me corrigir se eu estiver falando besteira, é que a depressão é um transtorno psicológico e a tristeza é um transtorno emocional. A depressão ela pode vir por vários fatores, desde um fator bioquímico, que são diferenças de certas substâncias no cérebro, por genética, por problemas de personalidade, a pessoa tem uma baixa autoestima há muito tempo, é muito pessimista, a pessoa é muito estressada, então isso pode desencadear a depressão. Os fatores ambientais, se a pessoa vive sob uma exposição contínua à violência, se a pessoa é muito negligenciada desde pequena, se existe um abuso, se a pobreza é extrema, isso pode desencadear uma depressão. A tristeza ela vem por um fator que aconteceu ali e te deixou naquele estado emocional momentâneo, mas que tu vai conseguir sair dele à medida que o tempo for passando. Tem outra coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa. Os médicos, eles não vão dar o diagnóstico de depressão na primeira consulta. Eles vão ter a conversa com o paciente, eles vão pedir exames de sangue, porque alterações hormonais, por exemplo, problema de tireoide ou insuficiência de determinadas vitaminas, os sintomas disso podem ser confundidos com sintoma de depressão. Então, primeiro eles vão fazer esses exames físicos para ver como está o paciente. E vão, sei lá, se for psiquiatra, medicar de uma maneira que tente fazer com que ele, o paciente, saia deste quadro que se encontra no momento. E na próxima consulta, ele vai avaliar e dar ou não o diagnóstico de pessoa que está com depressão. E isso eu achei muito interessante, porque eu, por exemplo, tenho uma alteração hormonal, eu tenho hipotiroidismo. Não acredito que isso tenha interferido naqueles sentimentos que eu estava no momento, mas sim, poderia ter, se a minha tireoide não estivesse estabilizada, mas eu estava bem, minha tireoide estava nos trinques. Eu não sei se eu consegui ajudar vocês a entender um pouquinho sobre a diferença, uma vez que eu não sou da área, mas a única coisa que eu posso dizer para vocês é, se vocês se enquadram em qualquer uma das situações, procure uma ajuda profissional, procure alguém para conversar, não fica sozinho remoendo isso que está dentro de ti. Porque se eu tivesse ficado sozinha naquela época, com certeza eu estaria bem diferente do que eu sou agora. Então, é muito importante a gente se abrir para as pessoas. Se não quer com alguém em volta de ti, procura ajuda profissional, independente de qual for o transtorno que tu tá sentindo, se é o psicológico ou o emocional. O importante é que tu tem que saber que sempre tem alguém para te ajudar, sempre tem alguém para te amparar, sempre tem uma forma de sair disso. E se tu tem alguém em casa que tu tá observando que tá com um desses sintomas, que tá de algum modo desse jeito que eu falei para vocês, também procura ajuda. Não deixa essa pessoa sozinha. Porque sozinho a gente não consegue, cara, sozinho a gente não consegue. A gente só consegue sair desse buraco que a gente tá se alguém nos ajudar, nos amparar, nos apoiar. Isso eu posso dizer de cadeira, porque foi o que aconteceu comigo.
Gente, gratidão por vocês me escutarem. Gratidão por vocês confiarem em mim. E eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês do que aconteceu comigo. Beijos.